Olá, meu nome é Jaqueline de Freitas Soares, eu sou estudante da Universidade Paulista Unip, do campus de Limeira. A minha orientadora é a professora doutora Luziane Malafate Pica, e esse é o meu trabalho de conclusão de curso, onde o título é Indicação e Utilização da Profilaxia PrEP em Prevenção ao HIV. É uma revisão da literatura. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é um problema mundial de saúde pública, onde todos os anos são registrados novos casos de pessoas infectadas. Por isso é muito importante levar o conhecimento sobre a doença, os métodos preventivos e profiláticos já existentes, principalmente aos grupos de pessoas consideradas mais vulneráveis à infecção. O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Conscientização e Combate à AIDS. O objetivo desse trabalho é esclarecer qual o público-alvo para a utilização da profilaxia pré-exposição ao HIV, a PrEP, quais as vantagens e desvantagens desse método, assim como seus efeitos colaterais, a posologia, como adquirir esse medicamento pelo SUS e esclarecer a diferença entre a PrEP e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV. Essa pesquisa foi feita com base em artigos científicos disponíveis nas plataformas online do Google Acadêmico, Cielo, Science Direct, algumas notas informativas no site do Ministério da Saúde, e as publicações foram consideradas entre o ano de 2010 a 2021. A transmissão do vírus pode ocorrer por relação sexual sem preservativo, compartilhamento de agulhas contaminadas, transmissão vertical, quando a mãe infectada transmite o vírus para o bebê durante a gravidez, no parto ou durante o período de amamentação. Depois que essas partículas do vírus entram na corrente sanguínea, eles penetram e infectam as células dos linfócitos TCD4. Essas células são responsáveis pelo nosso sistema imune. São elas que possuem a função de identificar, destruir e atacar qualquer substância estranha no organismo. Uma vez que o vírus HIV está dentro do núcleo, ele se insere no material genético, que é o DNA, e essas células do sangue que protegem o nosso corpo começam a replicar o vírus. Nestas condições, o organismo se torna vulnerável e exposto a infecções oportunistas. Um exemplo dessas infecções é a tuberculose. O primeiro sintoma é chamado de infecção aguda, que ocorre do momento da exposição ao vírus até o aparecimento de sintomas, que podem ser gripe, febre, cefaleia, manchas vermelhas sobre a pele e dores nas articulações. Podem durar de 2 a 6 semanas. Depois desse período, os sintomas desaparecem e o indivíduo pode ficar de 2 a 15 anos sem manifestar nenhum sintoma. Essa fase é conhecida como assintomática. Já a fase sintomática é caracterizada pela drástica redução dos linfócitos TCD4. Nessa etapa, o organismo está muito fraco e vulnerável a infecções comuns. E os sintomas podem ser febre, suores noturnos, diarreia e perda de massa corporal. Com a imunodepressão do portador, pode levar ao estágio mais avançado da doença, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. E sem o tratamento adequado com antirretrovirais, esse paciente pode ir a óbito. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, nas unidades da rede pública e nos centros de testagem e aconselhamento, que são os CTAs. O diagnóstico do HIV é baseado na observação de anticorpos e antígenos virais. O processo é dividido em 2 etapas, ensaio de triagem e os ensaios confirmatórios. Primeiramente, são realizados testes de triagem. No Brasil, é utilizado os testes sorológicos e ELISA, que são testes com alta sensibilidade e produzem poucos resultados falsos negativos. Se esse resultado do teste der reagente ou indeterminado, é necessário, então, realizar ensaios confirmatórios, como o de reação em cadeia da polimerase, o PCR. Eles são extremamente sensíveis na detecção de material genético viral, ou Western blot,
que consiste na detecção de anticorpos específicos contra proteínas virais. Esses ensaios confirmatórios possuem poucos resultados falso positivo, por conta da sua alta especificidade. É importante lembrar que a janela imunológica é o período entre a infecção pelo HIV e a produção de anticorpos, em uma quantidade que seja suficiente para serem detectados pelos testes. Na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é de 30 dias, porém pode variar dependendo de como o organismo do indivíduo vai reagir ao vírus. Se um teste para detecção de anticorpos anti-HIV é realizado durante o período da janela imunológica, existe a possibilidade de gerar um resultado não reagente, mesmo que a pessoa esteja infectada. Dessa forma, recomenda-se que nos casos de testes com resultados negativos, em que permaneça a suspeita de infecção pelo HIV, a testagem seja repetida após 30 dias, com a coleta de uma nova amostra. É importante ressaltar que no período de janela imunológica, o HIV já pode ser transmitido, mesmo nos casos em que o resultado do teste que detecta anticorpos anti-HIV for negativo. Infelizmente, ainda não foi descoberta a cura para o HIV. Existe apenas o tratamento aos pacientes soropositivos, que consiste no uso diário do coquetel de antirretrovirais. São medicamentos que devem ser utilizados durante toda a vida do paciente. Quando esse usuário possui uma boa adesão ao tratamento, sua carga viral se torna indetectável nos exames médicos. Isso significa que o paciente possui uma taxa de transmissão ao HIV muito baixa. Porém, se houver uma interrupção desse tratamento, a carga viral se torna detectável e, portanto, transmissível. Nesse gráfico, podemos observar um resumo dos infectados pelo HIV no Brasil, entre o ano de 2009 até 2019. As colunas em verde representam as gestantes HIV positivo. Em azul, as crianças menores de 5 anos com AIDS. Em vermelho, são as taxas de pacientes com AIDS. Em roxo, os números de óbitos registrados por AIDS. E a linha amarela mostra o número de casos de HIV. E podemos reparar que de 2009 até 2019, houve um pico muito alto de casos. Apenas em 2019 foram registrados mais de 40 mil novos casos. E é por esses números alarmantes que a OMS, juntamente com o Ministério da Saúde, decidiram implantar mais um método de prevenção ao vírus, na tentativa de diminuir o número de novos contaminados. Além do uso de preservativos, existem 2 métodos de reduzir o risco de infecção HIV por meio de antirretrovirais. A PrEP, profilaxia pré-exposição, que é o título desse trabalho, e a PEP, profilaxia pós-exposição. A PrEP é a mais recente, foi recomendada pela OMS no dia 1º de dezembro de 2017 e já está sendo distribuída gratuitamente no Brasil pelo SUS. Essa terapia é composta por 2 medicamentos antirretrovirais, o tenofovir 300 mg, mais entricitabina de 200 mg, unidos em um único comprimido. Devem ser tomados diariamente em dose única por via oral, antes das relações sexuais, por usuários não contaminados pelo HIV. Esses componentes bloqueiam e impedem a multiplicação do vírus, evitando assim a infecção no organismo, caso haja alguma exposição de risco. A PrEP possui um público-alvo. Ela é indicada para um grupo de pessoas consideradas de risco, pois estão altamente vulneráveis ao vírus HIV, por manterem com relativa frequência relações sexuais desprotegidas, ou fazer o uso repetido de PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ou apresentar episódios frequentes de infecções sexualmente transmissíveis. Fazem parte desse grupo considerado de risco homossexuais, profissionais de sexo, travestis e transexuais, além dos casais sorodiscordantes. Todos os usuários da PrEP devem se consultar com médicos a cada 3 meses, além da realização de exames de acompanhamento, como o teste de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. O ensaio IPREX é um estudo para avaliar a eficácia dos medicamentos que compõem a PrEP. Foi um estudo realizado em 11 centros, no Peru, Estados Unidos, Tailândia, Equador e África do Sul. No Brasil, o estudo foi conduzido na Fiocruz, na USP e na UFRJ.
Eles randomizaram 2.499 homens soronegativos para o HIV que relataram relações sexuais com homens. Eles receberam o chamado pacote de prevenção, onde todos os participantes realizaram testes mensais para o HIV, recebiam aconselhamento, camisinhas, tratamento de DST para si e para os parceiros, faziam pesquisa semestral, tratamento, caso indicado, de úlceras genitais, além da sorologia para herpes e sífilis. Dos 2.499 indivíduos, metade receberam o antirretroviral e a outra metade recebeu o placebo. No decorrer da pesquisa, houve 100 infecções incidentes, onde 36 foi no grupo que recebeu a PrEP e 64 no grupo do placebo. Ou seja, o grupo que utilizou o medicamento se beneficiou. Foi possível demonstrar que tem como fazer a prevenção da pré-exposição sexual. E no final da pesquisa, concluíram que houve uma diminuição de risco em 42% aos pacientes que utilizaram a PrEP. Em outro estudo dos níveis intracelulares e plasmáticos da droga, em aproximadamente 10% dos participantes, notou-se proteção máxima em quem os fármacos intracelulares eram detectáveis. Portanto, a eficácia do tratamento PrEP está fortemente relacionada com a adesão do paciente. Então, se tomados corretamente, reduz o risco de infecção ao HIV em até 92%. Apesar de bem aceita pela maioria dos usuários, existem efeitos colaterais relatados, como insônia, dores de cabeça, diarreia, vômitos, náuseas e perda de peso, que podem ser mais intensos no primeiro mês e tendem a desaparecer após o terceiro mês. Os indivíduos que já tiveram ou têm algum problema hepático são orientados a não utilizar a PrEP, já que o medicamento pode afetar tanto a função renal quanto a função hepática e agravar o caso. Já a PEP, profilaxia pós-exposição, também consiste em uma medida com a utilização de antirretrovirais, porém é para casos de emergência, como relação sexual desprotegida ou em acidentes ocupacionais. E para ser efetiva, deve ser iniciada no prazo máximo de até 72 horas após a exposição. Então, o paciente tem aí 3 dias para estar procurando o serviço de saúde. A medicação é composta por um comprimido de tenofovir, 300 mg, em conjunto com a lamivudina, de 300 mg também, e um comprimido de dolutegravir, 50 mg. No total, são 2 comprimidos, que devem ser ingeridos sem interrupção por 28 dias consecutivos. E esse medicamento é distribuído gratuitamente pelo SUS e ainda não foi legalizada a venda em drogarias. Para adquirir o medicamento da PrEP aqui no Brasil, o paciente deve ter a receita prescrita por uma instituição de saúde e ser integrante do grupo de risco, como já citado anteriormente. Os municípios possuem postos especializados, chamados de SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada, onde acontece o acompanhamento dos portadores de HIV e AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. São nesses postos que os pacientes retiram os medicamentos do coquetel para AIDS, da PrEP ou PEP, e podem também se consultar com os psicólogos, assistente social e o médico infectologista. Entre alguns especialistas, ainda existe a relutância da indicação da PrEP, pelo receio de que os pacientes deixem de usar os preservativos e ocorra um aumento dos casos de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, levando em consideração que a PrEP previne apenas o HIV e não outras DSTs. Portanto, deve haver um aconselhamento aos usuários sobre os riscos de um não uso dos preservativos, porque a PrEP é um meio de potencializar a proteção dos envolvidos, combinada com outros métodos de prevenção já existentes. Nesses postos, existe um sistema de controle das dispensações de antirretrovirais, chamados de Ciclone. O farmacêutico responsável pela farmácia desses postos especializados tem acesso a esse sistema e todas as informações sobre os usuários de antirretrovirais e seu histórico de adesão. Com esse programa, o Ministério da Saúde controla o uso indevido dos medicamentos. Esse painel foi retirado do site do Ministério da Saúde e ele mostra a descontinuidade do uso da PrEP.
desde janeiro de 2018, que foi quando iniciou a implementação da PrEP, até setembro de 2021. Desde o início, foram mais de 45 mil pessoas que começaram a utilizar esse medicamento. Aproximadamente 43% da população que estava utilizando a PrEP desistiu do tratamento em algum momento. A conclusão é que atualmente os portadores do vírus HIV conseguem ter uma perspectiva de vida mais longa e saudável ao comparar com o início da epidemia, pois existem mais de 20 tipos de antirretrovirais diferentes, com finalidade de aumentar a qualidade de vida desses pacientes. E para a prevenção, temos os preservativos, a PEP, profilaxia pós-exposição ao HIV para casos de emergência, e a PrEP para aqueles que estão frequentemente expostos ao vírus. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me sustentado até aqui, aos meus pais que sempre estiveram presentes e me apoiaram. Quero agradecer a toda a banca por me assistirem, pelo auxílio da minha orientadora Luziane e a todos os professores do curso de farmácia. Esse foi meu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada a todos pela atenção.